Boa noite, moçada. Espero que todos estejam bem, viu? Se cuidando, né? Continuem se cuidando. Eu tenho certeza que tudo isso vai passar muito rápido, tá? Que em breve nós estaremos juntos aí na faculdade, né? Fisicamente. Contem comigo para qualquer coisa que vocês precisarem. Vocês têm aí meu telefone, WhatsApp, e-mail, tá? Liguem se precisarem, tirar qualquer dúvida. Eu estou à disposição, viu? Bom, a partir de hoje eu vou gravar algumas aulas para que nós possamos interagir mais de perto. Só que nesse primeiro momento eu vou pedir para vocês não repararem não como é que vão ficar os vídeos, né? Porque embora eu seja professora de direito digital, eu sou quase que excluída digitalmente dessa tecnologia. Mas eu prometo que eu vou melhorando ao longo do tempo, tá? Bom, antes até de nós começarmos, eu queria até enfatizar uma questão que eu já tinha até colocado aí, inclusive na nossa apostila, é que todas as vezes que vocês forem higienizar as mãos, né, lavá-las com água e sabão, tentem, né, enquanto vocês estiverem lavando as mãos com sabão, fecharem aí a torneira, né, e ligarem novamente somente para enxaguar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos, né, pensar num meio ambiente saudável e sustentável, tá? É importante, né, nós pensarmos que em deixarmos, né, a água aí para as gerações próximas futuras. O direito ao recurso hídrico é um direito humano por excelência, tá, moçada? Bom, vamos lá então, né? Antes até de começar, queria comentar sobre o trabalho. Vocês foram muito bem, eu fiquei muito orgulhosa, as notas foram excelentes, vocês responderam com muito capricho, com muita técnica, né? Eu já até coloquei as notas no portal. Teve um errinho aqui, outro ali, mas é aparar estas. Sou muito feliz de ter oportunidade assim, de ser professora de vocês, viu? Vocês sabem disso, né? Eu vou todos os dias para aula feliz, porque eu sei que vou encontrá-los, né? Bom, vamos então começar a nossa aula, né? Logo no comecinho da apostila, que eu já encaminhei, eu vou sempre encaminhar uma apostila antes, né? Um material, e posteriormente eu venho aqui e gravo um vídeo, tá? Porque aí vocês já podem estudar antes se quiserem ou depois. Bom, aí lá na nossa apostila nós temos ainda sobre normas jurídicas, alguns temas, né? Ou seja, o estudo da norma jurídica não estará completo se a gente não falar sobre essas abordagens, né? Desses tributos de vigência, efetividade, eficácia e legitimidade, tá? Então vamos falar da vigência primeiro. Quando é que uma norma é vigente? Então, para que uma norma disciplinadora do convívio social ela ingresse no mundo jurídico, né, e nele produza efeitos, né, ela tem que ter validade formal. Quando é que uma norma tem validade formal? Ela tem que passar por todos os trâmites do processo legislativo, que vai da iniciativa, que é o projeto de lei, até a publicação no Diário Oficial, né? Então, quando ela passa por todos esses trâmites, disse que ela então, tem validade formal, ou seja, ela tem vigência, tá? Agora, se esse processo de formação da lei ele foi irregular, por exemplo, né? Aí as normas reguladoras não obterão vigência. Então, ele tem que passar por todos os trâmites. Lembrando de uma coisa que eu já comentei na aula com vocês. Não confundam vigência da norma com obrigatoriedade dela, né? Porque ao final das leis, geralmente vem um prazo em que essa lei vai tornar-se obrigatória. Então, ela pode ser que o legislador opte por colocar aí 1 ano, 2 anos, como foi o caso do Código Civil, né, que ficou 1 ano que nós chamamos de vacatio legis, que é um tempo que nós temos para nos adaptarmos à nova lei. Existem leis que são publicadas e já entram em vigor na data da publicação,
mas esse prazo é um prazo para que ela se torne obrigatória, o que não confunde com o prazo da vigência. Disse que uma lei é vigente quando ela passa pelos trâmites do processo legislativo. Então, quando ela vai do projeto de lei até a publicação no Diário Oficial. Aí ela passou por todos os processos, então ela foi regular, né? O processo de formação da lei foi regular. Então, nesse sentido, ela tem vigência, tá? E aí pode ser que ela se torne obrigatória imediatamente junto com a vigência, mas pode ser que ela seja vigente e vai se tornar obrigatória depois, dependendo do prazo que o legislador determinar na própria lei. Combinado? Bom, vamos passar para a efetividade, né? Esse atributo, ele consiste no fato da norma jurídica ser observada tanto por seus destinatários quanto pelos aplicadores do direito. É uma aproximação entre o dever ser normativo e o ser da realidade social. Então, disse que ela é efetiva quando as partes, né, tanto os destinatários, que somos nós, como os aplicadores do direito, né, observam essas normas, né? Aí disse que elas têm efetividade, tá? E em relação à eficácia, vale lembrar que as normas jurídicas elas não são geradas por acaso, né? Mas visando alcançar certos resultados sociais. Então, eficácia significa que a norma jurídica produz realmente os efeitos sociais planejados. Então, ou seja, como que eu vou ter uma norma, né, jurídica que vai ser gerada por acaso, né? E que não tem sentido nenhum de alcance, de nenhum resultado social, qual que é o sentido da existência dela, né? Então, ela seria ineficaz. Então, ela é eficaz, ela tem eficácia quando elas produzem realmente os efeitos sociais planejados pelo legislador, tá? E a legitimidade, que é o último atributo, né, é sempre em relação ao exame da fonte de onde emana a norma. Então, se a fonte é legítima, então disse que a norma também o será. Então, por exemplo, nós já estudamos na aula passada que as normas podem ser legislativas, quando emanam do Poder Legislativo, e existem algumas normas que são do executivo. A gente tem até visto agora alguns casos, como o presidente, governador, prefeito tem baixado alguns decretos por conta até do momento que nós estamos vivendo de séria aí da saúde pública, né? Em relação ao coronavírus. Então, até no trabalhinho que eu coloco aqui ao final, alguns alunos que já me mandaram copiaram os decretos dos seus municípios, né? E isso exemplifica, ilustra, né? O entendimento de que a fonte que emana a lei, né? Ela é legítima, e ela sendo legítima, a norma também o é. Então, nós temos aí alguns atributos da norma jurídica que nós não podemos esquecer. A norma jurídica ela é vigente quando ela passa por todos os trâmites do processo legislativo, e aí ela entende que ela tem vigência, né? Ela é vigente, ela é efetiva quando as partes, tanto o destinatário final quanto o aplicador do direito, eles juntos, né, eles observam a norma, conseguem entendê-la, né, essa aproximação do direito com o ser social, né, ela é eficaz quando ela produz todos os efeitos sociais planejados, né? E é legítima quando a fonte é legítima, aí disse que a norma também o é. Bom, combinado, moçada? Podemos passar para frente? Vamos agora começar a trabalhar com as fontes do direito, tá? Bom,
Inicialmente, quando a gente fala de fontes do direito, é importante que saibam, né, que a doutrina jurídica ela não se apresenta uniforme quanto ao estudo das fontes do direito. Então, eu já comentei isso com vocês, que alguns autores entendem que fonte do direito é somente a lei, atendendo ao princípio da legalidade, outros entendem que a fonte do direito. Gente, parece que apareceu um negocinho aqui que eu tô gravando. Desculpa. Que a fonte do direito são os costumes, analogias, princípios, conforme um artigo que nós vamos estudar, que é o quarto da Lindbe, né? Que traz outras fontes também, mas colocando como fontes secundárias. Outros autores entendem que só a lei seria fonte, que os demais, como a jurisprudência, a doutrina e súmulas, seriam instrumentos que o juiz tem para aplicar o caso concreto, caso não tenha a lei específica para aplicá-la, né? Então, não existe uma unanimidade aí pelos autores, pela doutrina, não há uma uniformidade quanto ao estudo das fontes do direito, tá? Bom, o que é fonte? Só para a gente entender, né? Fonte é uma palavra que vem do latim, né? Fons ou fontes, né? Que significa nascente da água. O que quer dizer? De onde nasce o direito brasileiro. Então, a fonte do direito brasileiro inicialmente seria a lei, porque nós temos um artigo na Constituição que determina que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, né? Então, a fonte onde nasce o direito brasileiro nasce da lei, tá? Bom, vamos distinguir aqui 3 espécies de fontes para nós trabalharmos melhor. O primeiro, as fontes históricas, as fontes materiais e as fontes formais, né? Vamos analisar as fontes históricas primeiro, né? Então, apesar do direito ele fazer parte de um processo histórico, né? Ele contém muitas ideias permanentes, tá? Como nós já dissemos anteriormente, a evolução dos costumes jurídicos, né, que são essas práticas reiteradas da sociedade, e o progresso, né, e a rápida mudança das nossas necessidades e ansiedades induzem o legislador a criar novas formas de aplicação para esses princípios. Então, as fontes históricas do direito, elas indicam a origem das instituições jurídicas atuais. Hoje, né, nós temos aí alguns institutos jurídicos que foram criados no passado, né, e os que nós estamos criando hoje, né, serão no futuro parte da história. Então, lembrem quando eu comentei com vocês em relação à lei do Marco Civil da Internet, da proteção de dados, que vem trazendo aí uma proteção ao comércio eletrônico e como é que as tipificações criminais de como as pessoas usam as fake news. Então, ou seja, hoje esse instituto está em voga, porque nós estamos elaborando leis para aplicarmos aos casos em que estejam relacionados à internet. Mas, daqui a pouco, esse instituto jurídico, ele nasceu, vai ter nascido aí de um processo histórico, certo? Então, as fontes históricas do direito indicam, por isso que a gente fala que eles indicam a origem, né, das instituições jurídicas atuais, tá? Então, e no futuro, as que nós criarmos hoje serão também partes desse processo histórico. Bom, quanto às fontes materiais, né, é importante a gente dizer que o direito não é um produto arbitrário da vontade do legislador. Possível, né? É a sociedade quem fornece ao legislador esses elementos necessários à formação dos estatutos jurídicos. Então, nós falamos, né? A sociedade ela é dinâmica e à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos fornecendo ao legislador esses elementos para que ele, então, crie institutos jurídicos, formem
estatutos e elaborem leis, né? Nós chegamos a comentar que o nosso legislativo ele tem uma característica de primeiro ver os temas no Brasil muito solidificados, discutidos, para depois, então, o legislador criar uma norma jurídica. Lembro quando nós comentamos sobre a questão das relações homoafetivas, do casamento entre homossexuais, da adoção entre os homossexuais. Por muito tempo se discutiu, né? Se elaborou-se, né? Escreveram sobre, para depois, então, o legislador criar uma lei específica, dando aos homossexuais a possibilidade de se casarem, de viverem em união estável e de adotarem filhos, né? Então, a sociedade é que fornece ao legislador esses elementos, né, que são necessários à formação da própria norma, tá? Moçada, lembrem-se, tá, que as fontes materiais elas são constituídas pelos fatos sociais, pelos problemas que emergem na sociedade, ok? Bom, e por fim, as fontes formais, né? Entende-se, né, que o direito positivo, só para fazer um parênteses, o que é o direito positivo? É o direito institucionalizado pelo Estado, né? É a ordem jurídica obrigatória, né, em determinado lugar, tempo, é o Código Civil, o Código Penal, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, né? E o direito positivo, ele apresenta-se aos destinatários, somos nós, né, por diversas formas de expressão, né, notadamente pela lei e pelo costume, tá? Bom, as fontes formais, elas são os meios de expressão do direito, as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam, né, e tornam-se conhecidas. Tá? Para os países que seguem a tradição romano-germânica, como é o caso do Brasil, a principal forma de expressão é o direito escrito, é o direito positivo, né, que se manifesta por leis codificadas ou não, né? Enquanto o costume ele figura como uma fonte complementar, ou chamada também de secundária, ou por alguns autores chamada também de apenas um instrumento para aplicar o caso concreto quando não existe lei, né, específica ao caso. Então, a jurisprudência que se revela, né, pelo conjunto uniforme aí de decisões judiciais sobre determinado assunto, ela não constitui uma fonte formal, pois a sua função não é gerar normas jurídicas, ela apenas interpreta o direito à luz dos casos concretos. Tá? Então, pessoal, vamos fazer um outro parênteses aqui, né? No sistema da Common Law, que é adotado pela Inglaterra e pelos estados que receberam a influência do seu direito, inclusive os Estados Unidos, né, a forma mais comum de expressão é a dos precedentes judiciais. Lá na nossa apostila eu fiz até uma pausa para o cafezinho nesse momento, né, para contar que recentemente eu assisti um filme, se vocês tiverem oportunidade vocês vão gostar muito, que se chama Um Ato de Esperança, né? Esse filme, ele retrata claramente a common law, né? Ele mostra como os casos são resolvidos nos Estados Unidos por meio de tribunais, né? O tema também é muito importante, porque trata de concorrência de direitos humanos. Então, é um jovem que ainda não tem a maioridade, que é testemunha de Jeová, que tem aí a sua liberdade de convicção religiosa, mas vai ao tribunal para poder fazer um pedido de não transfusão de sangue, né, por causa da religião, e aí a juíza acaba decidindo pela vida dele e não por respeitar a liberdade de convicção religiosa. Quando ele... Agora não vou contar também, porque senão vou dar spoiler, né? Contar o que aconteceu depois. Aí vocês assistem, né? Assistam se tiverem oportunidade, vocês vão gostar muito, pra vocês verem como é que foi o final, tá? Bom, então continuando a nossa aula, vale retratar aqui também com parênteses, né? Por que o tempo todo vocês vão ouvir
referências, né, feitas ao direito romano. E aí vocês estão vendo em História do Direito, né, com o professor Antônio Ricardo, e ele com certeza já mencionou isso, que o direito romano ele influenciou os ordenamentos do mundo ocidental, né, especialmente no direito privado, que é a área do direito que visa o interesse das partes, como é o caso do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, né. Eu até coloquei na postilinha para vocês uma imagem, né, só a título de ilustração mesmo, retratando a família na época do direito romano. Bem bacana a imagem aí, né? E já está disponibilizada no Google, então, por isso eu coloquei aqui na nossa apostila, tá? Bom, o próximo tema da aula de hoje é sobre o conceito e a formação da lei. Bom, lembrem-se, né, sempre que a lei é a forma de produção do direito positivo, tá? É o ato do poder legislativo, que estabelece normas de acordo com os interesses sociais. Bom, a sua fonte material, ela é representada pelos próprios fatos, né? E valores também que a sociedade oferece. Já comentamos isso. As vantagens que a lei oferece do ponto de vista da segurança jurídica, elas fazem tolerável, né, e as imperfeições como algumas se representam. Então, nem todas as leis são perfeitas, mas como elas trazem aí uma segurança jurídica, acaba que as imperfeições dessas normas são até toleráveis, porque a segurança jurídica fala mais alto, né? Exemplo já mencionado anteriormente, que ilustra, né, a relevância dos fatos e dos valores que a sociedade oferece, né, para a elaboração da lei, é a situação das pessoas com deficiência, né? Então, até 2015, nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico uma lei que dispunha especialmente sobre a proteção das pessoas com deficiência, né? Aí foi por causa de muitas lutas sociais, de muitas pessoas que não tiveram seus direitos respeitados, né, que o legislativo entendeu necessário a elaboração de uma lei específica sobre o tema, né? Então, eu também coloquei na apostila aí uma foto, né, de um cadeirante, de um surdo, de um cego, né, mais para a gente refletir a importância do nosso papel na sociedade, até mesmo para que outras normas colaborativas, né, desses direitos que ainda, né, não são regulados, né, por lei, que o sejam um futuro breve, para que todas as pessoas tenham a dignidade humana respeitada, né? Bom, vamos falar agora sobre a etimologia do vocábulo lei, né? A origem da palavra lei, né? Bom, a origem ainda não foi devidamente esclarecida. As opiniões se dividem, né? Alguns falam que vem do latim, né? Legere, que é ler, né? Os antigos tinham o costume de se reunir em praça pública, que era o local em que eles afixavam cópias, né, das leis para leitura. Outros dizem que vem de ligare, né, que é de ligar, que é por força da bilateralidade da norma, né, que vincula, que liga duas ou mais pessoas, né? E outros acham que vem de eligere ou de escolher, né, sob a palavra lei. Tem então um conceito aí de equidade, né, uma noção de escolha, que são atributos verdadeiros da lei, tá? Outro tema também do nosso estudo é a lei em sentido amplo, né, que é uma referência genérica que atinge a lei propriamente, a medida provisória e o decreto, que até faz parte do nosso trabalhinho, que eu coloquei ao final aqui para vocês fazerem, né? A Constituição de 88, ela criou a medida provisória, que é um ato de competência do presidente da República, né? Que pode ditá-la na hipótese de uma relevância e urgência, né? Já os atos normais de competência do chefe do executivo,
que é o presidente da República, o governador de estado, o prefeito municipal, são baixados mediante simples decretos, né? Nós vimos aí vários exemplos. E a validade desses decretos, né, não exige o referendo do Poder Legislativo, como é o caso das leis, tá? Então, ilustrando o tema, né, que a gente acabou de dizer, no momento atual, nós estamos aí vivendo com o coronavírus e vários prefeitos municipais baixaram decretos, né, para fechamento de lojas, em shopping centers, né, lojas do comércio local, até multa, né, por transitar em locais que estão proibidos, né? Então, essa ideia é da lei em sentido amplo, tá? Continuando, vamos tratar da lei agora em sentido estrito, né? Nesse sentido, a lei é o preceito comum e obrigatório que é emanado do Poder Legislativo, né? No âmbito da sua competência, né? Já a lei em sentido formal e em sentido formal material, pode-se dizer que, em sentido formal, a lei é o instrumento que atende apenas os requisitos de forma, processo de formação, poder competente, e em sentido formal material, a lei, além de atender os requisitos de forma, ele possui conteúdo próprio do direito, reunindo todas as características substanciais e formais, né? Moçada, é o seguinte, a lei também ela pode ser substantiva e lei adjetiva. Quando é que a lei é substantiva? É aquela que reúne normas de conduta social que definem os direitos e os deveres das pessoas em suas relações de vida, né? É naturalmente a lei principal, que deve ser conhecida por todos, né? E a lei adjetiva, ela consiste num agrupamento de regras, né, que definem os procedimentos a serem cumpridos nos andamentos de questões forenses, ou seja, o seu conhecimento é necessário somente àqueles que participam nas relações jurídicas, que são os advogados, juízes, promotores. Então, a lei adjetiva, como ela é processual, ela nasce do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, né, que é justamente as normas que definem, né, os procedimentos que devem ser cumpridos aí nos andamentos das questões forenses, tá? Bom, outra questão, quando é que uma lei ela é de ordem pública, né? Acho que eu já até comentei isso, até dando um exemplo do próprio Código de Defesa do Consumidor e até quando nós falamos da classificação também das leis, né? A lei de ordem pública, ela reúne aí preceitos de importância fundamental ao equilíbrio e à segurança da sociedade, né? Por quê? Porque ela disciplina que os fatos de maior relevo ao bem-estar da coletividade precisam ser tutelados. Então, por tutelar os interesses fundamentais da sociedade, prevalece independentemente da vontade das pessoas. Lembra quando nós comentamos? As normas de ordem pública são também chamadas de cogentes, também chamadas de imperativas, que são aquelas que as partes não podem convencionar de forma diferente do que está previsto nelas, porque são interesses fundamentais da sociedade. Aí eu dei um exemplo lá do Código Tributário, do Código Penal, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, que diz lá no artigo 1º que a lei é uma norma de ordem pública, né? Então, as partes não podem convencionar de forma diferente, tá? Outro tema que também já foi comentado nas nossas aulas, mas também faz-se necessário aqui recuperar, quanto à formação da lei, né? O processo legislativo. Eu comentei antes, mas eu vou só falar com mais calma como os autores tratam o processo legislativo, que é estabelecido pela Constituição Federal, né? Ele se desdobra nas seguintes etapas, né? Primeiro, a apresentação do projeto de lei, depois o exame das comissões, a gente ouve muito falar, está na comissão,
sendo examinado, né, o projeto de lei. Depois discute-se em plenário, aprova-se em plenário, né? Depois faz-se a revisão, depois é sancionado, aqui é do verbo sancionar, tá? E depois tem a promulgação e depois a publicação no Diário Oficial, né? Tem um artigo lá na Constituição, que é o 61, né? Que diz que a iniciativa das leis complementares e ordinárias compete a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, né? Uma vez que é apresentado o projeto, uma vez que é apresentado, né, o projeto, ele tramita por diversas comissões parlamentares. Então, passa pelo crivo das comissões, desculpa, moçada, veio eu não sei se gravou, mas veio uma mensagem ali para mim. Então, voltando, né, o projeto tramita por diversas comissões parlamentares, passa pelo crivo das comissões competentes, deve ir ao plenário para discussão e votação, que é a aprovação do projeto pelas duas casas, né, Senado, Congresso e Senado, desculpa, Congresso e Senado, gente, Câmara e Senado, que é o Congresso, desculpa. E o projeto ele pode ser apresentado na Câmara, né, ou no Senado Federal. Deu uma confundida aqui na didática, mas para dizer que ele deve ir ao plenário para discussão e votação, aprovado pelas duas casas, que é a Câmara e o Senado Federal, né? Iniciado na Câmara, o Senado funciona como uma casa revisora, e se iniciado no Senado, a Câmara é que passa a ser uma casa revisora. Então, já a sanção, que é do verbo sancionar, ela consiste na concordância do chefe do executivo, do presidente da República, governadores estaduais, prefeitos municipais, né? A lei passa a existir com a promulgação, que ordinariamente é o chefe do executivo que o faz, né? Então, consiste numa declaração formal da existência da lei. A promulgação é essa declaração formal, a lei passou a existir, né? Por fim, a publicação, que é indispensável para que a lei entre em vigor e deverá ser feita também pelo órgão oficial, que é o Diário Oficial, tá? Bom, queridos alunos, nós vamos parar por aqui hoje, né? Continue estudando. Amanhã eu volto, tá? Com mais conteúdo, com mais exercícios de fixação. Tenha uma boa noite, um restinho de boa noite, né? Qualquer dúvida eu vou estar aqui, né? No WhatsApp, vocês podem me mandar recadinho para tirar todas as dúvidas, tá? Ao final dessa aula, lá na apostila, tem um exercício que vale 1 ponto, né? Meio ponto para cada questão. Uma é pedindo para que vocês façam uma pesquisa na internet, jornais, revistas, sites, né? E aponte uma matéria